Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, já chega com o pé na porta. Sem pedir licença. É o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Nossas fontes aqui são algumas bíblias de estudo, que são ótimas, porque, sabe, contextualizam tudo, com notas, mapas. Ajudam muito. E a primeira impressão que eu tive foi: uau, alguém aqui tá muito, muito irritado. Não tem um oi, tudo bem. É, assim, direto na jugular. É a melhor analogia possível, sério. O cenário é de crise total. É um verdadeiro incêndio que o Paulo está tentando apagar à distância com uma carta. Uhum. Ele tinha fundado igrejas na Galácia, que hoje é parte da Turquia, e aí ele descobre que depois que ele saiu, chegaram outros mestres com uma mensagem que ele acha, assim, perigosíssima. Uma distorção. Uma distorção. Então, a nossa análise hoje é sobre a anatomia de uma defesa. Uma defesa que é teológica, pessoal e, nossa, incrivelmente apaixonada. Ok, vamos lá. A maioria das cartas daquela época começava com saudações, elogios, né? Sim, uma formalidade. Paulo pula tudo isso. Versículo 1. Paulo, apóstolo, mas é o que vem depois que já define o tom. Não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Por que essa necessidade de se qualificar de forma tão defensiva logo de cara? Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Ah, tá. Os comentários nas nossas fontes são unânimes. Os oponentes de Paulo na Galácia estavam minando a credibilidade dele. A acusação provável era tipo: esse Paulo aí não é um dos 12 originais, ele não andou com Jesus. Ele é segunda linha? Exato. Ele é um aposto de segunda mão que aprendeu uma versão simplificada com os líderes de verdade em Jerusalém, como Pedro. Ah, então ele está respondendo a uma campanha de difamação. É como se ele colocasse o crachá na mesa e dissesse: meu chefe é o mesmo que o de vocês. Eu fui contratado direto pelo CEO, não passei pelo RH de Jerusalém. Exatamente, ele está reivindicando uma autoridade de mesma patente. E isso é crucial porque não é uma questão de ego, sabe? Certo. Para Paulo, se a autoridade do mensageiro fosse invalidada, a mensagem que ele pregou Também seria. Ele precisa se defender para poder defender o evangelho, é o primeiro passo da estratégia dele. E logo depois disso ele vai direto para o crime dos Gálatas. No versículo 6 ele diz: estou maravilhado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A palavra maravilhado aqui soa quase sarcástico, não? Totalmente. Tipo um: eu não acredito que vocês caíram nessa tão fácil. Parece que ele se sente pessoalmente traído. Tem um tom de choque, de incredulidade. É como um pai que não acredita na ingratidão de um filho. E a linguagem que ele usa para o problema é a mais forte possível. Ele não chama de perspectiva diferente. Ou interpretação alternativa. Não. Ele chama de outro evangelho, que para ele significa um não evangelho. E aí ele eleva a aposta ao máximo. Ele diz que se ele mesmo ou até um anjo do céu pregasse algo diferente, seja anátema, seja amaldiçoado. Espera aí, até um anjo do céu? O nível de certeza que ele tem aqui é algo quase inimaginável. Ele está dizendo que a mensagem que ele entregou é mais confiável do que uma aparição celeste. Isso não é uma jogada perigosa. É um risco retórico gigantesco, mas revela o que estava em jogo. Entendi. Para Paulo, isso não era uma questão de opinião. O evangelho dele era sobre a salvação ser um presente totalmente gratuito de Deus, recebido pela fé. Ponto. O outro evangelho era graça mais a necessidade de seguir rituais da lei judaica, como a circuncisão. Ah, o mais é o problema. O mais é o veneno. Para Paulo, no momento em que você adiciona o mais, você anula a graça por completo. Não é um plus, é outra coisa. É uma lógica de tudo ou nada. Por isso a reação tão violenta. Entendi. Então, para ele não tinha espaço para negociação. E se a mensagem dele é a única verdadeira, ele precisa provar de onde ela veio.
E é aqui que o argumento dele fica muito pessoal. Aham. Ele não cita outros profetas ou textos sagrados. Ele usa a própria biografia como prova. Exatamente. No versículo 12, ele faz a afirmação central de todo o capítulo. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Uau! Ele está traçando uma linha direta entre a mensagem dele e a fonte divina, sabe? Contornando qualquer intermediário humano. É a grande cartada. Mas uma afirmação dessas é fácil de fazer e difícil de provar. Então, para dar peso a essa revelação, ele faz algo que me pareceu muito contraintuitivo. Ele lembra todo mundo do passado terrível dele. Sim, é brilhante. Ele diz: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia sobremaneira a igreja de Deus e a devastava. Por que usar seu pior momento como credencial? Não é como um político começando um discurso dizendo: lembram quando eu era um criminoso? Poderia ser, se a transformação dele não tivesse sido tão radical. Mas a estratégia retórica dele é genial. Ele não está escondendo o passado, ele o está usando como a prova A. Ele está dizendo: olhem o quão longe eu estava do outro lado. Certo. Eu não era um simpatizante. Eu era o inimigo número um zelote que achava que estava servindo a Deus ao destruir essa nova seita. Ninguém estava mais comprometido com o sistema que eu agora rejeito. Ah, então a profundidade da oposição anterior torna a conversão mais espetacular. Exatamente. Ele está argumentando que uma simples mudança de opinião não explicaria uma virada de 180 graus como a dele. Tinha que ter sido uma intervenção divina. Uma força externa. Exato. As notas de estudo conectam isso ao versículo 15, onde ele diz que Deus o separou desde o ventre de sua mãe. Ele se vê na linhagem dos profetas do Antigo Testamento, sabe? Chamado para uma missão antes mesmo de nascer. Nossa. Portanto, o passado horrível dele não invalida seu apostolado. Pelo contrário, ele o autentica de uma forma que ninguém mais poderia. Ok, a transformação foi divina. Mas os oponentes ainda poderiam dizer: certo, você teve essa experiência aí na estrada de Damasco, mas depois você foi para Jerusalém e aprendeu tudo com Pedro e os outros. Sim, você só está repetindo o que ouviu deles. Exato. E Paulo parece que antecipa essa crítica. Ele antecipa e desmonta o argumento metodicamente, usando o mapa e um calendário como ferramentas. Ele diz que logo depois da conversão, ele não subiu a Jerusalém. Pelo contrário, ele foi na direção oposta, para a Arábia. Para a Arábia? O mapa nas fontes mostra que a Arábia daquela época, o reino nabateu, ficava ao sul e a leste, longe do centro da igreja. É como se ele tivesse feito um retiro espiritual no deserto para processar tudo, em vez de correr para a sede da empresa para receber o manual. De aprendizado direto com Deus, ele está mostrando que a formação teológica dele foi particular, não institucional. E só depois disso ele volta para Damasco. Sim. E o tempo é um fator chave no argumento dele. Ele é muito específico. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. 3 anos, ele esperou 3 anos para conhecer o líder dos apóstolos. É muito tempo. E quando finalmente vai, a visita dura só 2 semanas. Cada detalhe é uma peça de evidência. 3 anos de formação independente, uma visita curta de 15 dias, e ele ainda adiciona outro detalhe. Dos apóstolos, ele só viu Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Certo. Ele não participou de uma grande conferência apostólica. Foi um encontro limitado, quase pessoal. Mas imagina a cena. De um lado, Pedro, o pescador, o cara que andou sobre as águas e negou Jesus. Do outro, Paulo, o intelectual, o ex-fariseu. Com essa experiência mística avassaladora. O que será que eles conversaram por 2 semanas? Sobre o clima? Ou foram os 15 dias mais intensos de debate teológico da história da igreja? É uma pergunta fantástica, que a história infelizmente não responde. A gente pode especular, né? Que Paulo, faminto por conhecimento, fez a Pedro 1000 perguntas sobre o Jesus histórico. Claro, sobre as palavras, os gestos. E Pedro provavelmente ficou ao mesmo tempo fascinado e talvez um pouco desconfiado daquela figura intensa que apareceu do nada. Mas, para o argumento de Paulo aos Gálatas, o ponto é a duração. 15 dias é tempo para conhecer alguém, mas dificilmente é tempo para um discipulado completo. Não é uma doutrinação. De jeito nenhum.
Foi um encontro de pares, não de mestre e aluno. E para garantir que ninguém duvide, ele coloca a cereja no bolo. O versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Isso é equivalente a colocar a mão sobre a Bíblia num tribunal. É um juramento. Exatamente. É o clímax da defesa autobiográfica dele. Ele está dizendo, eu juro por Deus que esta é a sequência exata dos eventos. Eu não fui treinado por Jerusalém, minha mensagem não tem filtro humano, veio direto da fonte. Cada detalhe, a Arábia, os 3 anos, os 15 dias, os nomes específicos, tudo serve para construir um caso irrefutável da sua comissão independente e, portanto, da pureza do seu evangelho. Então, depois de toda essa retrospectiva, qual é a mensagem que um leitor lá na Galácia deveria tirar disso? O que Paulo queria que eles sentissem? A mensagem para eles era direta. O evangelho que vocês ouviram de mim, Paulo, não foi uma versão de segunda mão. Foi a coisa real, pura, sem aditivos, recebida direto de Jesus Cristo. Entendi. Portanto, qualquer pessoa que venha depois e diga que vocês precisam adicionar algo a essa mensagem, circuncisão, regras, o que for, não está melhorando o evangelho. Está, na verdade, destruindo-o. Está trocando uma revelação divina por uma invenção humana. E a prova é a vida dele. A história da minha vida, de perseguidor a apóstolo, é a prova documental de que estou falando a verdade. A minha transformação radical é a garantia da salvação de vocês. Não abandonem isso, é o que ele está implorando. Resumindo, então, o que a gente vê neste primeiro capítulo é uma obra-prima de retôrica e teologia pessoal. Paulo constrói uma defesa em 3 pilares. Primeiro, estabelece sua autoridade. Segundo, denuncia a mensagem dos oponentes. E terceiro, e mais importante, usa a própria biografia improvável como a evidência principal. Perfeito. Ele coloca toda a credibilidade e história de vida em jogo para defender uma única ideia central. A tensão que ele estabelece aqui é fundamental não só para os Gálatas, mas para 2000 anos de pensamento cristão, né? Sim. A pergunta é, a fé é um dom gratuito que a gente recebe pela graça, ou é graça mais nosso esforço, nossas obras? E Paulo aposta toda a sua autoridade divinamente concedida na primeira opção. Isso levanta uma questão que ecoa muito até hoje. Como as comunidades, religiosas ou não, lidam com divergências sobre suas crenças mais fundamentais. Especialmente quando um dos lados, como Paulo aqui, alega ter uma linha direta com a verdade e não vê espaço para concessões. Exatamente. E isso nos traz de volta aquela imagem fascinante de Paulo e Pedro juntos por 15 dias. A carta, por necessidade, foca na independência de Paulo, na separação dele de Jerusalém. Mas a história maior da igreja mostra que, apesar das tensões, eles tiveram que encontrar uma forma de trabalhar juntos. E isso nos deixa com o pensamento final. Como é que a gente equilibra a convicção pessoal profunda, aquela revelação que a gente sente que é inegociável, com a necessidade prática de diálogo, de unidade, de comunidade? Paulo estava certo em ser tão inflexível? Ou em algum momento a defesa da verdade pura corre o risco de fraturar a própria comunidade que ela pretende salvar?